que a redação oferece ou cobra do aluno, né? Que é a conclusão. Então, nós vamos ver aqui o passo a passo de como produzir uma conclusão de dissertação. Sabendo que é apresentado problemas na introdução, falado deles no desenvolvimento com argumentação, na conclusão eu tenho que procurar respostas, né, para solucionar os problemas apresentados. Lembrando que eu tenho que ser organizada. O que é ser organizada? É citar os problemas, falar dos problemas com argumentos pertinentes a eles e resolver eles na conclusão. Então, eu tenho que propor solução que vai resolver os problemas citados lá na introdução. Não posso esquecer disso. Então, são 6 as etapas para a construção da solução. Gente, a competência mais fácil de fechar é a competência 5, tá? É simplesmente você tentar responder tudo isso e realmente tem que fazer jus a o que foi citado lá nos problemas, na introdução. Primeiro item a ser feito: frase de finalização que retome a problemática citada na introdução. Tem um materialzinho para você. Foi o primeiro material que eu mandei, tá? Mandei em PDF aí no grupo e postei lá na plataforma. Tá tudo na plataforma lá na parte de conectivos. Eu mandei o material na íntegra. Opa, as propagandas aqui, ó, manipulação do comportamento do usuário, né? Já tá aparecendo aqui as informações. Segundo item, responder. Quem fará? O que é isso, professor? É o agente social que vai pôr em prática a proposta de intervenção. Então, é quem vai resolver o problema que foi apresentado lá na introdução. Essa é a segunda parte. Terceira, o que fará? O que será feito para resolver o problema? Eu estou explicando. Como fará? O modo como a proposta de intervenção será posta em prática para que realmente o problema seja resolvido. Então, eu tenho que colocar a frase de finalização, quem vai fazer, o que ele vai fazer, como que ele vai fazer, que é detalhar, né? Para que ou com qual objetivo. Então, é para que pôr em prática a proposta de intervenção, com qual objetivo, com qual finalidade, e o para quem, que é quem se beneficiará dessa proposta, dessa solução. Então, eu respondendo todos esses 6 itens, se eu só responder isso de forma contextualizada, a minha nota é 160. Oxe, professora, não seria 200 pontos? Eu respondi tudo? Seria não, será, se você fizer o detalhamento de um dos itens. Então, vocês têm que detalhar. Se é o detalhar quem fará, o que ele fará, como fará, para quê, com qual objetivo, terá uma aula sobre detalhamento, ok? Em outro momento vocês vão ver na aula 5 como que a gente faz o detalhamento desses eixos aqui que são cobrados dentro da competência 5. Agora eu vou mostrar para vocês, um por um, item por item, como que a gente pode resolver isso. Ou você tá aí do outro lado, não tem ideia do quem que vai fazer alguma coisa, o que vai fazer, como vai fazer. Eu trouxe aqui alguns itens. Essas frases de finalização já tem aí no material para vocês. Então, em suma, são necessárias medidas que atenuem ou suavizem. Aí vocês vão colocar, vão introduzir depois o que vai ser feito. Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Ponto. Sendo assim, dever do. Aí você vai acrescentar aí o agente. Quem vai ser o agente? Já vou passar para o próximo slide, porque aqui tudo são frases de finalização. Aí pontuou, vocês vão colocar o agente. Agentes sociais que podem ser usados na conclusão. Aqui são só alguns, pessoal, não são todos. Então, é dever do Ministério da Educação, MEC, ou detalhamento, órgão do Governo Federal do Brasil, encarregado do estudo e despacho de todos os assuntos relativos ao ensino. Então, se é da área da educação, eu vou colocar o Ministério da Educação, tá? Aí, qual seria o terceiro item? O que pode ser usado para resolver os problemas, né? Então, o que vai ser usado? É dever do governo, né, do Ministério da Educação, atuar em favor da população, aplicar medidas de caráter punitivo. Caráter punitivo não é a área da educação, né? Então, talvez seja da área da justiça.
Em investir em educação digital nas escolas, por exemplo, se fosse da área da educação, né? É dever do Ministério da Educação investir em educação digital nas escolas. Qual é o modo? Como que seria feito? Modo como será posta a ação? Aí aqui a gente tem, por meio da inclusão de disciplinas facultativas, as quais orientarão os alunos sobre as informações pessoais publicadas na internet. Gente, isso aqui é só exemplos, porque o modo realmente vai ter que se adaptar aí à tua problemática. Então, aqui só são algumas formas que você pode fazer para solucionar o problema. Então, primeiro passo, frase de finalização. Segundo passo, terceiro passo, o que vai ser usado para resolver os problemas. Então, se vocês perceberem, sempre vai começar com o verbo de ação, deve atuar em conjunto, aplicar medidas, investir em educação, criar canais, buscar fortalecer a capacidade de julgamento, agem de acordo com a lei ou agir de acordo com a lei, intensificar esforços, recriar leis, corrigir leis. Então, todos os verbos aqui no que vai ser feito tem que ser no verbo de ação, tá? Realmente para pôr a ação em prática. Aí, como que vai ser feito é que vocês vão colocar aqui, através, por meio, mediante a implementação. Isso pode ser feito por meio. Percebam que sempre vai ter a palavra meio aí para poder realmente mostrar como será feita essa ação. Então, se vocês estudarem esse material, vocês vão conseguir fazer redação e conclusão perfeita, tirando as ideias desse esquema que eu passei. Isso aqui é basicamente um resuminho para você tentar encaixá-lo aí na tua redação, na tua conclusão de redação. Aqui tem mais algumas ações que podem ser feitas: investir em estrutura, contratação de pessoas competentes especializadas, criar protocolo claro e objetivo, criar leis favoráveis, reformular leis, executar projetos já criados, oferecer oportunidades de participação, criação de programas de apoio, fornecimento de suporte financeiro, de aporte financeiro, fazer reformas, diminuir taxa de juros, talvez, ampliação dos programas públicos que dão suporte e você vai ter que completar com o tema, criação de programas de apoio psicológico, criação de políticas públicas, que também dá para utilizar em tudo, pessoal, políticas públicas. Realização de debates por intermédio de inserção de temas afins em disciplinas de ciências humanas, tais como filosofia e sociologia, criação de leis que proíbam a venda de talvez bebidas alcoólicas, de drogas, enfim, vai depender aí do tema. Se vocês utilizarem essas ações, esse material, pode ter certeza que a tua nota pode chegar a 200 pontos na competência 5. E o para quem? O para quem não, né? A questão 5, que é o objetivo ou finalidade das ações. Dessa forma, sempre utilizem um conectivo, tá, gente? Com a finalidade, tem que ter esse conectivo de finalização. Então, dessa forma, será possível tornar o meio... Eu coloquei meio virtual porque eu tirei de uma redação que eu estava analisando. Mas aqui tem que colocar o tema, tá? Dessa forma, será possível tornar o assunto um ambiente mais seguro e democrático, desse modo, atenuar-se-á em médio e longo prazo o impacto nocivo aí tem que completar com o tema, com o intuito de minimizar o compartilhamento de informações ou minimizar a problemática que você vai citar aqui, qual que é. Tal ação objetiva é impedir que... Aqui você vai dar continuidade. Qual que é o objetivo em relação ao tema, tá? Primeiro, a ação. Toda ação ela vai ter um objetivo. Talvez resolver o problema, né? E o último, que é o para quem. Para quem? Para a população brasileira, para a sociedade. Feito isso, a sociedade brasileira poderá se proteger contra Aí você vai completar com o assunto. Então... Eu acho que nessa aula eu fui mais rápida, eu falo rápido, mas eu tenho certeza que vocês, olhando esse material e olhando essas aulas, vocês vão conseguir ter uma noção do que é uma conclusão, ok? E olha só, vamos ver como que fica na prática. Forma como os conectivos são encaixados na conclusão. Gente, nós temos 6 itens para poder colocar na redação, na conclusão. Então, nós temos o primeiro conectivo, começa no início. Portanto... Fica evidente a necessidade de combater o uso de informações pessoais por empresas de tecnologia. Ponto. Para tanto, olha o conectivo para introduzir quem
é dever do Poder Legislativo. Aí vem a ação. Fazer o quê? Aplicar medidas de caráter punitivo às companhias que utilizarem dados privados para a filtragem de conteúdos em suas redes, né? Então, aqui nós temos um detalhamento. Aí, como que seria efetivado isso? Que a gente vai responder a palavra o como. Nós já temos aqui, ó, a frase, portanto, fica evidente a necessidade de combater o uso de informações pessoais por empresas de tecnologia. Nós temos a primeira técnica. A segunda é responder. Quem que vai fazer? Para tanto, é dever do Poder Legislativo. Então, aqui eu já tenho o segundo item. O que que ele vai fazer? Aplicar medidas de caráter punitivo às companhias que utilizarem dados privados para a filtragem de conteúdos em suas redes. Como que ele vai fazer isso? Olha o conectivo aqui, ó. Isso seria efetivado por meio da criação de uma legislação específica e da formação de uma comissão parlamentar que avaliará as situações do uso indevido de informações pessoais. Então, aqui ele já explica como que será feito tudo isso. Qual é a finalidade e o objetivo disso, pessoal? Que é a resposta, a pergunta 5. Essa proposta tem por finalidade evitar a manipulação comportamental de usuários e que certamente contribuirá para otimizar a experiência. A experiência de quem, gente? Olha o último item. Dos brasileiros na internet. Então, se vocês observarem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Completa. O aluno tirou quanto aí, professora? 200 pontos nessa competência, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, há também nessa conclusão um repertório diversificado de recursos coesivos, sem inadequações, que são os conectivos, gente. Portanto, para tanto, né? O isso, o essa proposta. Então, tudo isso aqui tem que ser conectivos que a gente tem que fazer ligação. Olha a primeira frase, eu coloco o ponto, aí já começo quem vai fazer. Então, quem vai fazer com o que vai ser feito tem que ser junto, tá? Aí você separa aqui com ponto. Isso seria efetivado como, professora? Aí é separado. Então, nós temos uma análise sintática com ponto, 2 análises sintáticas com ponto, 3 análises sintáticas com ponto e 4. Se vocês perceberem, nós vamos ter 4 análises sintáticas. O que é análise sintática, professora? Com outras palavras, simplesmente é toda a explicação dentro de uma única frase e finalizada, para poder começar a outra. Então, nós temos aqui 4 frases bem finalizadas e quando ela é começada, ela é introduzida um conectivo que deixa o teu texto mais apresentável, que é o que a gente chama de coesão. Coesão é baseada aí em conectivos, tá bom? Gente, eu espero que essa aula bem rápida tenha dado o norte de como fazer uma conclusão. Então, quais são os passos da conclusão? Frase de finalização, frase de início, né, da conclusão, introduzir quem que vai fazer, o que que ele vai fazer, como que ele vai fazer, com qual objetivo e para quem. Feito isso, a tua nota é 160, 200 pontos. Só que tem que detalhar. Como eu não vou dar aula de detalhamento agora, eu vou explicar o que está detalhado aqui dentro dessa nossa conclusão. Então, ele detalhou o Poder Legislativo? Não, ele somente citou o Poder Legislativo, mas ele não falou o que é a função do Poder Legislativo. Se ele tivesse falado qual que é a função do Poder Legislativo, ele estaria detalhando. Ele colocou aqui, ó, aplicar medidas de caráter punitivo às companhias que utilizarem dados privados para filtragem de conteúdos em suas redes. Só que ele não explicou que tipo de medidas são essas. Só falou que são medidas punitivas, mas não explicou quais. Aí aqui ele cita, ó, seria efetivado por meio de criação de uma legislação específica e da formação de uma omissão parlamentar. Aí ele explica aqui, ó, que essas avaliará situações do uso indevido de informações pessoais. Isso aqui já foi um detalhamento, pessoal, porque ele explicou. Então, deu essa explicação aqui básica sobre como será feito, já é chamado de detalhamento de frase. Então, se nós temos esse detalhamento, o aluno tirou 200 pontos aqui na competência.
muito rápido e prático, ok? Um abraço e bom